Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, necessitando da Sua misericórdia e da Sua graça. Sem a Sua graça e a Sua misericórdia é impossível de nós realizarmos qualquer coisa nessa terra. É por causa da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor que nós temos hoje a condição de entender e compreender a Sua palavra. Porque por causa da Sua graça e da Sua misericórdia, o Senhor enviou o Seu Espírito para habitar dentro de nós, e hoje o nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo. É pela Sua misericórdia que o Senhor enviou Cristo na cruz do Calvário, para triunfar sobre as forças malignas, para triunfar sobre o pecado, e para nos tirar da escravidão do pecado, que há tanto tempo operou sobre as nossas vidas, nos dominando, nos oprimindo, Senhor. E é por conta desta misericórdia que nós podemos estar aqui hoje, assentados, esperando para ouvir da Sua palavra, querendo entender mais aspectos da Sua palavra, querendo agradar ao Senhor na nossa jornada nessa terra. Senhor, que mais uma vez o Senhor glorifique o Seu santo nome. O Senhor sempre operou, meu Deus, nesta terra, depois que Cristo ascendeu aos céus e antes dele vir. O Senhor sempre operou por meio de homens pecadores, limitados, que têm um conhecimento muito raso daquilo que o Senhor é e de toda a profundidade que existe na Sua palavra. Mas é pelo Teu Espírito que o Senhor operou através desses homens, e eu peço que mais uma vez o Senhor opere por um instrumento fraco e limitado, mas que mais uma vez o Seu nome seja glorificado e exaltado, o Seu nome seja engrandecido no nosso meio, Sua palavra venha transformar, mudar, ela seja como uma espada de dois fios, que penetra até o mais profundo das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem, é apta e tem o poder para transformar a vida dos homens. Que o Senhor faça isso nessa noite pela graça e pela misericórdia aqui em Ti. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 2, e nós vamos estudar esses 4 versículos aqui, do 14 até o 17. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem nessa noite, o tema da minha mensagem seria o triunfo dos justos. O triunfo dos justos. Dentro desse contexto aqui de 2 Coríntios, Paulo aqui, ele havia abandonado numa ocasião anterior, abandonado os seus planos de passar o inverno na cidade de Corinto. Então, ele leva, e isso, pelo fato dele ter mudado os seus planos de não visitar a igreja de Corinto naquele inverno, isso faz com que alguns opositores de Paulo se levantem contra ele e contestem a autoridade dele a autoridade apostólica dele, de ser um instrumento de Deus e inclusive de guiar aquela igreja, e começam a acusar Paulo de indecisão. Paulo então entendia que a melhor maneira de resolver essa oposição que estava se levantando na igreja de Corinto não seria enfrentar os coríntios face a face,
mas a melhor solução seria tratar com eles por meio de uma carta que foi enviada por Tito. Então Paulo escreve uma carta, envia essa carta através de Tito. Tito então vai para Corinto, vai entregar essa carta para eles, e depois Paulo fica ansioso para receber o relatório de Tito, como que aquela igreja recebeu aquela carta. Foi uma carta dura do apóstolo Paulo, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele fica muito aflito com essa situação para encontrar Tito. E quando você vai aqui nos versos 12 e 13, que está dentro desse contexto, Paulo fala: ora, quando cheguei em Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Isso é o que Paulo escreve antes dos textos que nós iremos estudar nessa noite. E Paulo fala isso porque Deus havia dado uma direção para Paulo, para de fato ele ir para Troade. Deus ali abre uma porta, a direção de Deus está clara, porque Deus abriu uma porta. Que porta que era essa? Quando Paulo muitas vezes cita portas nas suas cartas, ele está falando de uma porta onde o evangelho pode ser anunciado, um momento onde a palavra de Deus abriu uma oportunidade para que a palavra de Deus fosse pregada. E essa é uma coisa, o que aconteceu aqui em Trode. Então em Trode ele vai, mas ele tem também a expectativa de, além de pregar o evangelho, ele tem a expectativa de encontrar Tito, porque ele está perturbado com a realidade da igreja de Corinto. Paulo amava muito, apesar de ser uma igreja muito polêmica, com muitos problemas que todos vocês já conhecem, Paulo amava muito a igreja de Corinto, e ele está agora perturbado, porque ele precisa saber o que aconteceu. Ele está perturbado, ele está emocionalmente abalado. Então ele fala: contudo, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei Tito. Então ele não encontra Tito, não tem notícias do que aconteceu na igreja de Corinto, nessa carta que ele enviou, e Paulo então fica perturbado. E ao ficar perturbado, ele então decide ir para Macedônia. Em Macedônia ele vai encontrar Tito e vai receber os relatórios sobre aquela igreja. E Deus também vai avisar Paulo de forma sobrenatural que ele deveria ir para Macedônia para pregar o evangelho lá, porque Deus tinha os seus para receberem o evangelho lá. Bom, mas o que acontece aqui? Paulo está com o seu coração perturbado, porque ele não encontrou Tito. E ele então dirige para Macedônia. Aqui nós vamos descobrir depois que ele encontrou Tito na Macedônia, mas nesse momento aqui ainda nós não temos essa notícia. Então ele escreve no verso 14: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A realidade na vida do cristão nessa terra é que ele vai enfrentar oposições, que ele vai enfrentar problemas, que ele vai enfrentar inúmeros reveses, e o cristão nessa terra vai passar por inúmeras frustrações. Paulo tinha um plano determinado na sua mente, de encontrar Tito em Trode, de receber um relatório da igreja de Corinto, e ele esperava de todo o seu coração que esse relatório fosse positivo. No entanto, Paulo encontra uma situação contrária à sua vontade, que o deixa perturbado e descontrola ele emocionalmente. Mas, mesmo ele numa situação como essa, ele vem e ele escreve o verso 14: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo então agora vai nos ensinar como que nós, os cristãos, devemos lidar com os reveses, com as frustrações, com circunstâncias que vêm além do nosso controle, com situações que saem fora da nossa região de controle, da nossa segurança, que é o que aconteceu com Paulo. Mas Paulo em nenhum momento aqui ele recua, em nenhum momento ele coloca uma posição de que aquilo estava dando tudo errado, que era Satanás que tinha fechado aquela porta, que tudo daria errado a partir dali, e ele é tomado por frustração. Não! Apesar de receber uma notícia negativa, apesar de algo sair fora daquilo que ele havia planejado, Paulo no verso 14 diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Então nessa passagem específica, Paulo vai falar sobre o triunfo dos justos e por que os justos são conduzidos em triunfo. É isso que Paulo deseja transmitir por meio desses 4 versos. E é isso que eu gostaria de transmitir para cada um de vocês nessa noite, sobre o triunfo
dos justos. Então, Paulo inicia aqui dizendo, graças porém. Se você vai no original, a primeira palavra que aparece aqui não é graças, mas é porém, mas, que é uma condição para Paulo mudar aquilo que ele estava dizendo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu tive um problema lá com Tito, mas o que, Paulo? Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo então dá graças a Deus. O primeiro aspecto que nós devemos entender diante de uma circunstância de reveses, de circunstâncias que saem fora do nosso controle, é o que Paulo ensina aqui com suas primeiras palavras. Graças, porém, a Deus. Apesar de todos os problemas da condição humana, graças a Deus. Paulo aqui vai mudar o tom da narrativa deprimente para agora trazer um hino de louvor. Ele contrasta aqui a grandeza de Deus com a situação humana. A situação humana, que as situações que saem do controle humano, a fragilidade humana, apesar da sua fragilidade, apesar dos problemas, dos reveses que você enfrenta, Deus permanece no seu controle de todas as coisas. Ele permanece reinando sobre todas as coisas. Ele permanece tendo o seu caminho vitorioso, o rumo ao cumprimento final de todo o seu plano e projeto nessa terra. Os cristãos, apesar dos cristãos hoje, eles muitas vezes se depararem com essas situações e deixarem seus corações serem tomados de uma grande perturbação, de uma grande intranquilidade, de ficarem emocionalmente completamente abalados e desestruturados. Quando nós olhamos para a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, Deus escreveu ele escreve a sua história, como Ele criou a humanidade, como Ele vai encerrar a humanidade. E em toda a história que Deus escreveu, desde Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros que Ele escreve na Bíblia, eu não vi Ele perder uma única vez. Eu não vi Deus falhar uma única vez. Eu não vi uma única vez alguma coisa sair fora do seu controle e do seu domínio. Paulo, que era um homem que caminhava com Deus, que já tinha ido ao terceiro céu, que já havia visto coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar, tinha essas coisas na sua mente. E mesmo quando as situações saíam fora do seu controle, Paulo entendia que Deus estava conduzindo toda a sua vida em triunfo. E é a mesma coisa que acontece com cada cristão nessa terra. Apesar dos reveses, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que saem fora do seu controle, apesar de todas as trevas que dominam essa terra, de uma coisa nós temos certeza, e Paulo vai escrever isso em outras das suas cartas: a boa obra que Deus começou em vós vai se aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. O que isso significa? Paulo está dando uma garantia para cada um dos cristãos, de que a obra que ele começou, ele vai finalizar. E a obra que ele começou na terra, ele vai finalizar também. Qual que é o final de todas as coisas? Satanás derrotado, os perdidos no inferno e os justos celebrando a vitória no céu com Cristo. Essa é a realidade cristã. Por mais que nós nos encontremos muitas vezes abalados, por mais que muitas vezes nós tenhamos todas essas situações, notícias ruins que chegam até nós, as circunstâncias à nossa volta, imagine se nós, nesse momento, estivéssemos lá no Rio Grande do Sul, algum de nós aqui, ilhados, o que nós poderemos fazer? Poderemos estar prestes a algumas horas da morte, morrer afogados, não chegaria o socorro, não chegaria a nada. Pastor, como que Deus conduz alguém em triunfo numa situação como essa? É um justo perecendo na terra, para acordar com o corpo glorificado no céu. Não tem circunstância onde o cristão perde. E aqui eu não vou relar em nenhuma vírgula na teologia da prosperidade. Eu não vou relar nenhuma vírgula nos aspectos de autoajuda, na confissão positiva, nenhuma dessas baboseiras que estão inventando na presente era, que são criações de Satanás que já existem lá desde os tempos antigos. Não, eu vou basear só no que a Escritura diz, na boa notícia que Deus estabelece para cada cristão, para que os cristãos entendam o que eles carregam dentro de si, a garantia que eles têm dentro de si, e quem é o Deus que eles servem. Paulo então diz aqui, graças porém a Deus. Por quê que Paulo está dando graças a Deus? Ele está dando graças a Deus porque em Cristo sempre nos conduz, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. O que isso significa?
levar em triunfo. Aqui, esse verbo aqui está no presente ativo. O que isso significa? O presente ativo significa que continuamente, todos os dias, em todos os momentos, Deus conduz os cristãos em triunfo. Isso é muito interessante. A ideia no grego aqui é uma ideia de continuidade. É como se Deus estivesse falando para cada cristão: olha, continuamente, todos os dias, em todas as circunstâncias, por cada passo que é dado nessa terra, Deus está conduzindo cada cristão, verdadeiro cristão, com a sua vida firmada, enraizada, vinculada na palavra de Deus e vinculada em Cristo. Deus está conduzindo cada um desses em triunfo. A ideia aqui de conduzir em triunfo é que Ele vai sempre à nossa frente em um progresso triunfal. Ele nos conduz em triunfo como participantes da sua vitória. O que Paulo tem em mente quando ele fala triunfo aqui? A mesma palavra grega que é utilizada aqui em triunfo é usada em Colossenses capítulo 2, verso 15. Quando lá, a Bíblia diz que Cristo triunfou sobre os principados e potestades, despojando eles na cruz. Ele triunfou, ele venceu acima deles, ele desfilou com eles em vitória. A ideia lá é de um general à frente do exército, com os seus cativos atrás, no caso os demônios, os principados e as potestades, e esse general marchando de forma vitoriosa. A ideia de Paulo aqui, triunfo, é porque acontecia algo muito marcante em Roma. A ideia é quando Paulo fala que sempre nos conduz em triunfo, Paulo tem em mente uma procissão triunfal que acontecia na cidade de Roma. Que procissão que é essa? Os generais romanos, quando eles voltavam de uma campanha de batalha vitoriosos, eles entravam pelas ruas principais da capital do império, que era Roma. Então eles vinham ali, o general vinha geralmente numa carruagem, com aquelas bigas, com os cavalos à frente, ele vinha à frente, atrás dele vinham todos os cativos, pessoas da terra que foi conquistada, que nesse momento são agora escravos. Então ali está o general na frente, desfilando, e atrás, bem lá atrás, estão vindo os escravos. Atrás desse general vêm os soldados e os capitães, que celebram junto com esse general a vitória que eles conseguiram nas regiões que eles conquistaram. E durante essa procissão, aconteciam duas coisas. A primeira coisa que acontecia era que na cidade, eles queimavam incenso para celebrar aquela vitória. Então havia um cheiro agradável que exalava por toda a cidade, eles queimavam esse incenso. Algumas pessoas, para celebrar aquela vitória, elas borrifavam perfume nas ruas da cidade. Outros jogavam aquelas guirlandas, que são aquelas coroas de flores, para celebrar a vitória daqueles generais. E ao mesmo tempo que havia essa celebração de vitória, conforme eles iam desfilando, eles faziam sacrifícios com os cativos, com aqueles que se tornaram escravos, e eles então queimavam o corpo desses escravos para os deuses romanos, e aquilo emitia um cheiro podre de defunto, de morte. Paulo, agora que ele está falando aqui, que Deus conduz os justos em triunfo, ele tem essa ideia de um general chegando, falando do triunfo da sua vitória sobre os seus inimigos. Paulo então está querendo dizer para cada um dos cristãos que Deus nos faz triunfar sobre as circunstâncias, que Deus nos faz triunfar sobre as forças das trevas, que Deus nos faz triunfar em todos os momentos, diante de todas as circunstâncias. E nós celebramos esses triunfos em quem? Em nós mesmos? Pela nossa própria força, pelo desempenho cristão, pela sabedoria cristã, pela força que você tem em si mesmo? Não. Paulo fala aqui que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Os triunfos de um cristão estão todos em Cristo. Nós somos fracos e não temos nem alegria, nem vitória. Não há qualquer aspecto de força em qualquer cristão nessa terra. Ele não tem condições. Não é por ele que ele triunfa.
Porque quando você olha para a sua carne, para o seu eu, você só olha para si mesmo e vê o que em você mesmo? Fraqueza, limitações, pecados, circunstâncias só que te levam à derrota. Você não vê nada de especial em você. Mas Paulo fala, é em Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. O que ele quer dizer com em Cristo nós somos conduzidos em triunfo? Isso aqui é um eco de Romanos 8,37 praticamente, que ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando ele diz aqui que em Cristo Deus nos conduz em triunfo, ele está dizendo aquele cristão que vive em união com Cristo. Porque foi por meio da morte e da ressurreição de Cristo que Deus exibe o seu poder na vida de cada cristão. Que depois da morte e da ressurreição de Cristo, o cristão então recebe o seu perdão, ele é remido, ele é justificado e agora ele está no caminho para ser glorificado e chegar no céu. Nada consegue impedir esse processo na terra. A partir do momento que Deus salva uma pessoa, a partir do momento que Ele transforma esse coração, e essa pessoa está vinculada em Cristo, ela está unida em Cristo, automaticamente ela herda tudo o que Cristo herdou. Se ela está vivendo ela é uma com Cristo, como João 17 diz, uma das maiores orações de Jesus, que ele diz que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Cristo orou para que nós estivéssemos vinculados a Ele, unidos a Ele. Se você está unido com Cristo, o que Ele falou do mundo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra de Cristo em triunfo. Se Cristo triunfou sobre o mundo, os cristãos vão o que então? Eles vão triunfar também. Se Cristo obteve vitória no mundo, os cristãos vão triunfar também. Se Cristo teve vitória sobre o pecado, os cristãos vão ter vitória sobre o pecado também. Se Deus cumpriu o plano redentor na vida de Cristo, e todo o plano de Deus foi executado com perfeição, pode ter absoluta certeza, cristão, se você é cristão, se você está ligado na videira que é Cristo, se a sua vida está enraizada em Cristo, se você é um com Cristo, não tem como você perder nessa terra. Não existe essa possibilidade. Porque até a frustração é uma ocasião de Deus demonstrar o seu poder, porque Ele está ali, executando toda a sua vontade, para conduzir o cristão da melhor forma possível nessa terra. Ainda que você não compreenda, ainda que a sua mente seja limitada para compreender, a palavra dele está lá. Ele venceu, ele vai permanecer vencendo, e todos os cristãos que estiverem vinculados em Cristo, vencerão juntamente com Ele. Não há espaço aqui para derrota. Isso não é o evangelho triunfalista, porque o vencer para o cristão significa às vezes morrer. O vencer para o cristão às vezes significa perder o emprego. O vencer para o cristão às vezes significa ser acometido de uma doença grave, mas essa doença grave vai aperfeiçoar o caráter daquele cristão, então ele está sendo conduzido em triunfo pelo propósito de Deus na vida dele. Você está entendendo como que nós devemos enxergar as realidades contrárias na nossa vida? Deus dá um recado de alto e bom som para cada cristão, que eles devem, se eles estão em Cristo, se eles estão com a sua vida vinculada em Cristo, eles já foram perdoados, eles já foram redimidos, eles já foram justificados, e agora nesse exato momento, eles estão no caminho para serem glorificados. O que é o caminho, o caminho para ser glorificado? É o caminho da glorificação, quando o seu corpo, que é terreno, que é mortal, vai ser revestido da imortalidade, e você vai subir aos céus, para habitar a eternidade com Cristo. Essa é a segurança do cristão. E ele diz aqui, que Deus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por meio de nós, o que significa aqui? Por meio de nós, através das nossas vidas, nós somos instrumentos na mão de Deus para servir o general supremo de toda a terra. Ele usa esses vasos de barro, que em Cristo estão, esses vasos de honra, eleitos antes da fundação do mundo. Deus, para triunfar nesta terra, para triunfar, que significa o triunfo de Deus, o triunfo de Deus sobre as hostes malignas, independentemente de Satanás causar toda a destruição que ele quiser causar nessa terra, independentemente de todas as pessoas que vão para o inferno, aqueles que foram escolhidos por Deus, Satanás jamais vai conseguir tocar. João capítulo 6 e João capítulo 10, aqueles que estão nas minhas mãos,
aqueles que são minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que está em Cristo, que está com a sua vida firmada em Cristo, que Cristo já pegou nas suas mãos, ninguém consegue arrancar esse cristão das mãos de Cristo. E é através desse cristão que Deus, Ele manifesta a sua glória nessa terra. Os cristãos são usados como instrumentos de Deus, para Deus declarar esse triunfo sobre toda a terra. Eu já vou te explicar isso de uma forma mais clara. Mas Ele está querendo dizer aqui o quê? Nós somos um instrumento pelo qual Deus exala, pela qual Deus revela, transmite, manifesta o seu triunfo em toda a terra. E Ele fala, por meio de nós, em todo o lugar, manifesta em todo lugar. O que isso significa? Por meio de cada cristão, Deus revela, Deus espalha. Manifestar aqui é revelar, é espalhar. Ele manifesta, Ele revela, Ele espalha em todos os lugares a fragrância do seu conhecimento. Presta bastante atenção nisso aqui. Deus está falando que Ele usa cada cristão como instrumento nas suas mãos para conduzir o seu povo em triunfo e para celebrar o triunfo dele nessa terra, para celebrar a vitória dele nessa terra. Então nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Ele diz aqui que Ele manifesta em todos os lugares, por meio desses cristãos, através da vida desses cristãos, a fragrância do seu conhecimento. Manifesta primeiro em todos os lugares. O que isso significa? Isso remete para que o cristão não deve manifestar a fragrância do conhecimento de Deus somente na igreja. A igreja só é um lugar onde o cristão manifesta o conhecimento. O cristão não manifesta a fragrância do conhecimento de Deus só na sua casa. É na igreja, é na sua casa, é no seu ambiente de trabalho. Isso também remete aqui, porque ele fala por meio de nós, manifesta em todo lugar. Ele não distingue uma classe, ele fala de cristãos. Isso significa que são pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Isso significa pessoas de diferentes raças, de diferentes condições sociais e de diferentes posições na sociedade. Deus manifesta em cada um, em diferentes áreas que Ele atua nessa terra, a fragrância do seu conhecimento. O objetivo de Deus então é que os seus servos se manifestem em todo o mundo e em todos os lugares. Isso é a promessa messiânica de Isaías 11:9, a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. O objetivo de Deus é que por meio dos seus filhos, dos verdadeiros cristãos, conduzidos em triunfo nessa terra, todo o conhecimento de Deus invada toda e manifeste e alcance todos os aspectos, toda a fagulha, qualquer área dessa terra deve ser alcançada pelo conhecimento de Deus. E Ele diz, sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que significa aqui a fragrância do seu conhecimento? A ideia aqui é uma doce fragrância do conhecimento de Deus. Como eu te disse, Paulo aqui tem uma ideia em mente. Ele está lembrando lá do general romano, com os seus capitães, desfilando na rua central, na rua principal da capital de Roma. E ele está ali desfilando, e no momento que ele está desfilando, tem pessoas queimando incenso, tem pessoas borrifando perfume, tem pessoas jogando guirlandas de flores, tem pessoas carregando especiarias das terras que eram conquistadas. Então um bom perfume saía, e todos conseguiam sentir aquele perfume. Se eu pegar aqui um incenso agora, esses incensos bem fortes, começar a andar aqui no meio de vocês, andar aqui no meio, andar nas laterais da igreja, todos de repente vão conseguir sentir esse perfume, esse incenso. Naquela ocasião, o incenso, aquele perfume que era exalado na hora que os generais estavam desfilando nessa rua central, ele revelava uma coisa para toda a cidade de Roma: os generais ganharam a batalha. O doce perfume então, ele revelava algo, ele revelava o conhecimento da vitória dos generais. Paulo aqui fala que através de nós, Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que isso significa para nós? O cristão, ele é completamente distinto desse mundo. Em todos os lugares que o cristão pisa,
existe algo distinto que marca a sua vida. Aonde ele chegar, nele, que o Espírito Santo habita, nele, que conhece as Escrituras, que é guiado por Deus em triunfo em todo momento nesta terra, aonde ele pisar, ele exala a doce fragrância do conhecimento de Deus. O que isso significa? Se você for na casa de um cristão, a doce fragrância permeia a esposa e os filhos desse cristão. Se você for num ambiente de trabalho desse cristão, a doce fragrância do conhecimento de Deus, ela está manifestada lá. Sabe por quê? O cristão é distinto. O cristão é ímpar nessa terra. Os valores do cristão são totalmente diferentes dos valores do mundo. O que existe dentro do cristão é totalmente diferente do que existe no coração e dentro dos seres humanos. O que existe dentro dos seres humanos hoje, meus irmãos? Nada. Existe morte, cheiro de morte, caminho para a morte. E o que existe dentro dos cristãos? Deus. Deus está dentro de cada cristão. Como que você pode afirmar isso? O Espírito Santo, que é a parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, ele está dentro de cada um dos verdadeiros cristãos. O que isso significa? É impossível um cristão passar desapercebido. Para onde ele for, quando ele abre a boca, as atitudes que ele tem com a sua família, com a sua esposa, no trabalho, em todos os aspectos da sua vida, aquelas atitudes, elas são a doce fragrância. Todos conseguem sentir o cheiro. O que é esse cheiro? Todos conseguem perceber que aquela pessoa é distinta, que ela não faz parte dessa terra, que ela é um peregrino aqui. Por isso que a Bíblia diz aqui que Deus, através desses cristãos, Ele sempre nos conduz em triunfo. Por quê? O verdadeiro cristão que está unido em Cristo, a vida dele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. A vida dele foi transformada, foi aperfeiçoada por Cristo, e a cada dia, os aspectos dessa obra que Deus iniciou na vida dele, elas vão avançando cada vez mais. E a outra coisa, quando o cristão revela o conhecimento de Deus, quando o cristão exala essa fragrância, sabe o que acontece? Por que Deus está sendo conduzido? Por que Deus está conduzindo ele em triunfo em Cristo? Porque quando o cristão manifesta o conhecimento de Deus, ele está manifestando a salvação. Ele está manifestando o plano de Deus cumprido na cruz do Calvário. Ele está manifestando que cada um dos demônios ele triunfou sobre os demônios na cruz do Calvário. Por isso hoje o cristão vive em novidade de vida. Aonde ele pisa, quando ele abre a sua boca, esse conhecimento é revelado, essa fragrância ela é exposta para todos os lugares. Ali revela o que? Cristo triunfou na cruz do Calvário. Por isso esse cristão existe, por isso ele é santo, ele é reservado e ele vive uma vida com Deus. É completamente diferente. O cristão foi chamado para ser distinto. E eu te pergunto hoje, agora, nesse exato momento, que fragrância que você está exalando? As pessoas que estão à volta de você, que cheiro que elas estão sentindo? O que elas estão vendo na vida desse cristão? Elas estão vendo esse conhecimento de Deus resvalando em todos os aspectos. Quando ele no seu trabalho, ele guarda a sua boca, ele guarda a sua mente, ele guarda os seus olhos, ele trabalha de forma honesta, ele chega no horário, ele trabalha não para o seu patrão, mas ele trabalha para Deus. Ou dentro da sua casa, ele é um cristão que conduz a sua família em uma vida espiritual, apesar dos seus pecados, das suas falhas, ali ele está exalando esse conhecimento de Deus. Ou aquele que é dono de uma empresa, ele é um patrão, mas ele não é um patrão como os outros nesse mundo. A justiça que ele conduz, aquela empresa, exala o conhecimento de Deus em todos os aspectos daquela empresa. É uma empresa distinta das outras. Por quê? Quem está ali é um cristão. E é um cristão que Deus está conduzindo em triunfo. E para Deus conduzir, quando Deus conduz esse cristão em triunfo, ele está exalando essa fragrância do conhecimento de Deus. As pessoas olham e falam, aquela empresa é distinta. Aquela pessoa é distinta. Cuidado. Quando você se parece mais com o mundo, isso significa que não está tendo a fragrância do conhecimento de Deus em você. Porque a Bíblia não nos chamou para ser igual ao mundo, pelo contrário. Aliás, até há severos alertas bíblicos contra o mundo. 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que há do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O verdadeiro cristão não. Primeiro, que eu disse aqui e devo deixar muito claro, Deus só conduz em triunfo aquele que está em Cristo. É a vida vinculada em Cristo. É o que está constantemente meditando nas Escrituras. A vida dele é enraizada dentro da palavra de Deus. Ele é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A família dele é guiada pela Escritura. O trabalho dele é guiado pela Escritura. Como ele se veste é guiado pela Escritura. Como ele conduz a sua esposa é guiado pela Escritura. Como ele lida com os impostos, Escritura. Como ele celebra a adoração a Deus, Escritura. Como ele tem uma vida pessoal íntima com Deus, Escritura. Toda a tua vida, toda a vida desse cristão está alicerçada na Escritura. Quem que é a Escritura? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Escritura é Cristo. O cristão que está a sua vida firmada na Escritura, está firmado em Cristo, está enraizado em Deus. Esse cristão é conduzido todos os dias em triunfo. E exala a fragrância do seu conhecimento. É interessante que a literatura rabínica, o que é essa literatura? São alguns escritos que existiam, escritos por rabinos, e dentro da própria literatura rabínica, eles dizem que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, a Torá era como se fosse um remédio, que ao mesmo tempo trazia vida e trazia morte. E Paulo aqui está dizendo que a fragrância é o conhecimento de Deus, que é como esse remédio. Essa fragrância que o cristão exala, ela traz 2 coisas para o mundo, ou vida, ou morte. Como a Bíblia fala. Quando então aqui a Bíblia está dizendo para nós, que em todos os lugares, por meio de nós, Deus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, é para que cada um de vocês exalem essa fragrância, aonde vocês pisarem. Por favor, tenha isso a mais alta conta na sua vida. Se vincule a Cristo e exale a fragrância desse conhecimento onde você for. A coisa mais importante nessa terra é um cristão expressando e sendo de fato um cristão. Por onde ele for, aonde ele pisa, aonde ele toca, ali está um verdadeiro cristão, exalando o conhecimento de Deus que existe nele. Exalando o conhecimento dele que ele adquiriu na palavra, na meditação das Escrituras, dobrando os seus joelhos e sendo ministrado dentro da igreja. Por favor, exale a fragrância do conhecimento de Deus. Exale essa fragrância. Deus, quando Ele diz aqui que é em Cristo que Ele sempre nos conduz em triunfo, é como se Paulo tivesse também ao mesmo tempo fazendo um apelo para os cristãos. É uma palavra de vitória e de regozijo para o verdadeiro cristão, mas também é uma palavra muito motivadora, porque é como se Paulo estivesse falando, vocês não estão entendendo o que Deus fez em Cristo para que isso fosse executado em vocês. O que Deus fez em Cristo, Ele conduziu toda a vida de Cristo, Ele levou Cristo à cruz do Calvário, para que hoje vocês tivessem o privilégio de ser seus servos, de ser seus representantes, e em todos os lugares, e através de vocês, todo o conhecimento de Deus ser manifestado nessa terra. Por favor, cristão, não perca tempo. Você está vendo tudo que você está vestindo, o que você tem, o que você dirige, aonde você mora, todas essas coisas vão perecer, cristão. Você não entendeu que todas essas coisas, elas são pó, não vale nada, tudo isso aqui que nós temos vai perecer. A única coisa que vai restar é a nossa vida com Cristo. A única coisa de valor que você pode deixar nessa terra, de valores eternos, é o conhecimento de Deus através da sua vida. Por isso manifeste uma vida justa, manifeste uma vida santa, manifeste uma vida que exalte o conhecimento de Deus. Que Deus não olhe para você e veja em você, como Ele diz em Romanos, que o Deus Ele é envergonhado entre os gentios por vossa causa. Jamais, mas que Ele olhe em você, um cristão que exale a justiça, que exale o amor, que exale a santidade, que exale os aspectos do conhecimento de Deus nessa terra. Não dê essa vergonha para o verdadeiro Filho de Deus, que honrou cada gota de sangue na cruz do Calvário em seu favor. Não dê,
mas faça o máximo para Ele, o máximo, dê todo o seu ser, dê toda a sua alma, mas exale a doce fragrância do conhecimento de Deus. Verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que significa? Mais uma vez, aroma, que perfume é aroma, cheiro doce, odor agradável. Para com Deus nós somos o bom perfume. O que isso remete? Remete ao agrado de Deus em relação aos salvos. Presta bastante atenção nisso. O mundo pode olhar para você, cristão, e odiar você. O mundo pode olhar para você e rejeitar seus valores, rejeitar a sua maneira de vestir, rejeitar os seus costumes, rejeitar todos os aspectos de Deus que Deus transmitiu para você. Ele pode te odiar com todas as forças, mas olha o que Paulo fala aqui: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Isso é a maneira como Deus olha um verdadeiro cristão caminhando nessa terra. A terra olha para aquele cristão, ela rejeita aquele cristão, ela se opõe àquele cristão, mas para com Deus, o que aquele cristão representa? O bom perfume de Cristo. Sabe por que o cristão é o bom perfume de Cristo? Por quê? Porque a vida de um salvo, ela só tem um significado: Cristo. Você só é salvo porque Cristo foi na cruz do Calvário, porque Cristo morreu por você, porque Ele pagou o preço pelos seus pecados, e porque Ele te trouxe hoje o perdão dos seus pecados, te redimiu. Então todas as vezes que Deus olha para essa terra, debaixo de toda a podridão que existe, debaixo de toda a negridão que está dominando a terra, pela força das trevas, por todos os ímpios que se opõem ao conhecimento de Deus, por todo esse movimento que nós vemos no mundo inteiro, que se opõe a tudo que se chama Deus, quando Deus olha para os salvos, só sobe um cheiro diante dele: o bom perfume de Cristo, que cada salvo exala. Por que é o bom perfume de Cristo? Eles são salvos em Cristo, eles vivem para Cristo, eles estão vinculados em Cristo. Olha que interessante, Deus não olha mais aqui nós pelos nossos próprios pecados, Ele nos olha e sente o cheiro não dos nossos pecados, Ele sente o cheiro daqueles que foram redimidos por Cristo. Isso é o que aconteceu na cruz do Calvário. Nossos pecados lançados em Cristo, a vida perfeita, o sacrifício perfeito, a obediência perfeita de Cristo lançada sobre nós. Então quando Deus olha para o cristão hoje, o que ele sente? O bom perfume de Cristo exalando da vida desse cristão. Isso é fantástico. Nele é exalada a vida de Cristo, a obra da salvação, que é o resultado do plano da redenção completo de Deus, executado na cruz por meio do sacrifício de Cristo. E aqui também dá a ideia dos sacrifícios do Antigo Testamento. Quando ele fala aqui do bom perfume de Cristo, dá a ideia dos sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício no Antigo Testamento sempre se queimava incenso e se sacrificava, e aquele sacrifício, quando ele era executado debaixo da ordem que Deus havia estabelecido nas suas leis, ele subia como incenso suave, de cheiro agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui, o verdadeiro cristão, vinculado em Cristo, que é sempre conduzido em triunfo, Deus sente esse sacrifício diário da vida dele. A vida dele é um sacrifício diário, para que Deus manifeste o seu poder nessa terra. Mas no verso 15, ele deixa claro que esse bom perfume, ele é manifestado entre duas classes de pessoas, tanto nos que são salvos, que estão no caminho da salvação, quanto nos que se perdem, que estão no caminho, na estrada da perdição. E no verso 16 ele vai dizer: para com estes, quem que são estes? São os últimos que ele disse aqui. Ele disse no verso 15, esse perfume, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, para quem? Para com os que se perdem. Cheiro de morte para a morte. O que isso significa? Quando o cristão exala o conhecimento de Deus, ele é bom perfume de Cristo caminhando nessa terra, pregando o Evangelho, exercendo o seu ministério, falando de Deus, exalando a justiça de Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com tudo que ele, com toda a sua jornada nessa terra, ele exala esse cheiro de duas formas: vida e morte. Para aqueles que se perdem, para o mundo que não quer saber de Deus, que se opõe a Deus, que resiste a Deus,
o cristão exala um cheiro de morte para morte. Lembra que eu disse? Vamos voltar lá na procissão do general romano. Quando eles estão caminhando na principal rua da capital de Roma, enquanto alguns estão jogando flores, perfumes, no meio dessa procissão, até chegar ao final da estrada, eles fazem sacrifícios dos escravos, pegam alguns dos escravos e sacrificam para os deuses romanos, principalmente para Júpiter, e eles sacrificam ali. Ao mesmo tempo que então você cheira vida para aqueles que estão celebrando a vitória, ao mesmo tempo é morte para aqueles que vão morrer, ou que estão no caminho para a morte, ou que já estão sendo mortos. Quando eles queimavam essas pessoas, sacrificavam elas durante essa procissão, subia um cheiro, uma fumaça mortal, um fedor mortal, que era esse fedor de uma vida sendo queimada, de carne sendo queimada, e esse era um cheiro podre. O que isso significa? O verdadeiro cristão nessa terra, diante de Deus, Deus olha para ele e vê nele o bom perfume de Cristo. Deus sempre sente esse cheiro agradável de cada um dos cristãos, que são revestidos agora das obras de Cristo. Mas ao mesmo tempo que esses cristãos, eles estão aqui, e para com Deus eles são esse cheiro esse aroma agradável, para aqueles que se perdem no mundo, é cheiro de morte. Por que é cheiro de morte? O conhecimento de Deus, a fragrância que é espalhada por toda essa terra, ela causa duas coisas. Ela traz vida e ao mesmo tempo ela traz morte. Ela traz morte para aqueles que não querem saber de Deus. Para esses, o conhecimento de Deus é desprezível. Eles rejeitam a Deus, eles se opõem a Deus, e eles jamais vão desejar estar debaixo da lei e da submissão de Deus. Então, para essas pessoas, o conhecimento de Deus exalado por meio da vida do cristão, para essas pessoas é morte. São as pessoas que vão rejeitar o conhecimento de Deus. Certamente você já se deparou com pessoas desse jeito, que você vai falar de Deus para elas. Eu não estou falando daquelas que depois se arrependem, mas daquelas que não se arrependem e continuam num caminho de perdição cada vez mais grave. Você fala de Deus para essas pessoas, elas zombam de você, elas perseguem a você. Quantos e quantos estadistas do passado, ditadores, que estão no meio desses que foi cheiro de morte. O cristianismo, a fragrância de Deus estava sendo espalhada por todos os lugares, e sempre vai existir aqueles que se opõem, que resistem. Infelizmente, para esses, o cheiro é de morte para morte, é como se fosse uma morte conduzindo para uma morte mais profunda. Ou seja, a vida do cristão, o evangelho para essas pessoas, vai ocasionar nelas a morte eterna, só vai confirmar que elas devem morrer e ir para o inferno. Por outro lado, o bom perfume de Cristo exalado na vida do cristão, para aqueles que são salvos, esse bom perfume, para esses cristãos, para esses que vão ser salvos também, é um cheiro doce e agradável. É um perfume vivificante, é um perfume que transmite vida para a vida eterna. É isso. A vida do cristão, então, ela divide esse mundo. Porque a vida do cristão, ela vai, para alguns, manifestar morte, para que eles sejam conduzidos para o inferno, porque alguns você vai pregar, vai manifestar o conhecimento de Deus só para que eles vão para o inferno, é a confirmação da caminhada deles para o inferno. E para outros, você vai exalar vida, e vai trazer vida, e vai esparramar vida para essas pessoas. E então, Paulo, diante dessas sublimes palavras, diante daquilo que eles são, diante daquilo que o cristão é, ele faz uma pergunta no final do verso 16: quem, porém, é suficiente para essas coisas? O que Paulo pergunta aqui? É como se ele estivesse dizendo: quem é a tarefa de proclamar as boas novas que causam uma divisão entre as pessoas, trazendo vida aos que creem, mas morte aos que não creem? Quem é suficiente? Quem é digno de ser empregado num trabalho tão significativo, tão importante e por uma causa de tão grandes responsabilidades? Quem é capaz de realizar um trabalho tão difícil e que requer tanta habilidade e diligência? Quem? Quem é suficiente para isso? Paulo pergunta. A obra, meus irmãos, é grande e a nossa força, ela é pequena. Nós somos fracos e somos limitados. Mas, quando Paulo diz aqui também quem é suficiente para essas coisas, me leva a refletir em um aspecto. Quando você vai hoje e lida com
advogados, quando você lida com médicos, quando você lida com todos os profissionais de saúde, enfermeiros, nutricionistas e por aí vai, e muitas outras profissões, aliás, a maioria das profissões. Os bons profissionais que lidam com coisas materiais, que lidam com vidas às vezes terrenas, mas eles estão lidando com questões terrenas, presta atenção, desta terra, é tentar resgatar a saúde da pessoa nesta terra, é resolver um problema jurídico da pessoa nesta terra, é construir um prédio nesta terra. Esses profissionais, os bons profissionais, eles dedicam horas e anos até de formação, estudando, se dedicando. Sai uma lei nova, sai uma invenção nova, uma inovação, eles estão atrás, eles estão buscando conhecimento para ajudar os seus pacientes. Quando Paulo diz aqui quem é suficiente para essas coisas, ele está trazendo a responsabilidade para cada um de nós, dizendo o seguinte: se esses profissionais, que nós sabemos que tem que buscar conhecimento, quanto mais a nós que lidamos com as questões eternas de cada alma que está à nossa volta. Quanto tempo você tem dedicado para conhecer mais as Escrituras, para tornar elas cada vez mais claras para as pessoas que estão à sua volta? Presta bastante atenção, isso aqui não está descrito aqui que o bom perfume é só para pastor, para apóstolo do passado, né? Claro, porque hoje não existe. O pastor, apóstolo ou para presbítero, não. O conhecimento de Deus é exalado por cada cristão. A responsabilidade de avançar no conhecimento de Deus não é só minha, aliás, a minha é primordial até, mas vocês também têm essa necessidade. Paulo está dizendo, quem é suficiente, essas palavras deviam te causar medo e tremor. O que eu tenho feito para conhecer mais das Escrituras, para torná-las mais claras para as pessoas que estão à minha volta? O que eu tenho feito para tentar conhecer mais a fundo o Evangelho, para que eu tenha mais oportunidades e em ocasiões diferentes, em todos os lugares, eu manifeste essa fragrância correta, o cheiro agradável, o Evangelho exposto na sua integralidade para essas pessoas, para conduzi-las à salvação. Quantas horas, cristão, você está dedicando? Como é que você vai exalar o bom conhecimento se você mesmo não tem o conhecimento? Como é que você vai exalar o bom perfume de Cristo se você mesmo não dedica aqui tempos a tempos, meditando nas Escrituras, para que o seu caráter seja moldado para as Escrituras e você sim, agrade a Deus com suas atitudes nessa terra? Quem é suficiente para essas coisas? Como embaixadores de Cristo, nós temos o dever de conhecer Cristo num nível cada vez mais alto. Deus não nos deu somente a responsabilidade de nós sermos bons nas profissões que nós executamos, no nosso chamado nessa terra, mas como embaixadores de Cristo, presta bastante atenção, você é embaixador de Cristo, você veio para representar Ele. Se você veio para representar Ele, você deve conhecer tudo dEle, você deve saber de tudo dEle, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele, o que Ele requer de cada pessoa, o que Ele requer na família, no trabalho, em todos os aspectos. O Matthew Henry escreve o seguinte sobre esse verso, um puritano: se os homens considerassem seriamente as grandes coisas que dependem da pregação do Evangelho, e quão difícil a obra do ministério é, eles seriam muito prudentes ao participar dele, para desempenhá-lo bem. Obviamente que ele está falando aqui, principalmente para os ministros. Ele falou, olha, se você considerar a tarefa difícil que é, a obra do ministério, a pregação do Evangelho, você seria muito mais prudente em administrar, em desempenhar esse ministério muito melhor. Vamos então para o verso 17 para nós encerrarmos. Verso 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Apesar de ninguém ser suficiente para essas coisas, que é a palavra aqui, que Paulo vai dizer quem é suficiente, quem vai ser suficiente? Óbvio, nenhum de nós é suficiente. Apesar de ninguém ser suficiente, Paulo agora fala, nós não estamos como tantos outros. Esse tantos aqui no grego dá a ideia de muitos, e alguns até entendem, tem a tradução dessa palavra grega, é maioria. Se eu for pegar hoje, se eu for levar para os dias de hoje, é isso mesmo. A maioria está mercadejando. Mercadejando aqui é dois aspectos. Alguns naquela época usavam a palavra de Deus para obter lucro, para ganhar dinheiro. Mas a ideia aqui também, e talvez a ideia mais real aqui do texto, é de que muitos
adulteravam a palavra de Deus, eles mudavam a palavra de Deus, eles transmitiam um evangelho mais diluído, para que as pessoas seguissem mais, para que as pessoas dessem dinheiro para obter lucro com esse evangelho, e também um evangelho diluído. A palavra de Deus não era pregada como ela deveria, a maioria estava fazendo isso. Então Paulo, com isso, ele quer dizer assim: eu não sou como esses outros que estão mercadejando a palavra de Deus, eu não estou aqui para lucro, eu não estou aqui para adulterar esse evangelho. Pelo contrário, o que ele fala? Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Paulo está dizendo, pelo contrário, eu manifesto esse ministério, eu executo esse ministério, primeiro com sinceridade, faz com sinceridade, puro de motivação. O intuito final de Paulo era agradar a Deus, e ele fala, em Cristo eu falo na presença de Deus. Paulo entendia que a cada dia, onde ele ia para exalar a fragrância do conhecimento de Deus, Paulo entendia uma coisa: Deus era a sua testemunha. Deus estava observando cada passo do apóstolo Paulo, e da mesma maneira conosco. Nós não devemos ser aqueles que mercadejam a palavra. Talvez aqui, a maioria não, eu não conheço ninguém aqui que quer ganhar dinheiro através do evangelho, ninguém aqui. Mas isso aqui encaixa, sabe na onde? Mercadejar a palavra, adulterar a palavra, encaixa, agora eu vou aplicar para a tua vida, encaixa naquele que tem um conhecimento raso das Escrituras, e quando ele vai pregar o evangelho, ele não consegue pregar, ele prega o evangelho diluído. Jesus te ama, irmão, vem para Cristo, é um caminho de triunfo, vai usar até o triunfo agora, imagina se os teólogos da prosperidade usam o triunfo, nem sei o que eles fariam. É essas pessoas que, elas não vão mercadejar a palavra para obter lucro, mas elas adulteram a palavra, não tem conhecimento suficiente, prega o evangelho raso, prega o evangelho adulterado, confunde as doutrinas cristãs, se depara com o testemunho de Jeová, não consegue falar para ele da divindade de Cristo, tem medo de deparar com o testemunho de Jeová, se depara com um adventista do sétimo dia, não consegue explicar para ele a questão do sábado, se depara com um católico, tropeça nas palavras para falar da imagem, da infalibilidade papal, da suficiência das Escrituras, não consegue. Paulo fala, não, pelo contrário, eu estou em Cristo, e Deus todo dia está me observando, então eu executo esse ministério com sinceridade, e ele fala, e da parte do próprio Deus, ou seja, eu fui enviado por Deus para essa tarefa, eu vou executar ela com toda sinceridade, pureza para agradar a Deus, e é diante de Deus, ou seja, Deus é a minha testemunha do que eu estou fazendo nessa terra. Meus irmãos, Deus é a nossa testemunha, de onde você vai, aonde você anda. Eu não consigo estar aonde você está, eu não consigo estar na sua família 24 horas por dia, para observar o seu testemunho, eu não consigo estar no teu trabalho, eu não consigo estar na tua escola, eu não consigo estar aonde você vai, mas tem um ser que está lá, que tem muito mais poder do que eu, aliás eu não tenho nada, Deus é sua testemunha, Ele está observando se você tem exalado esse bom perfume de Cristo para onde você tem andado, Ele tem observado a sua vida atentamente, se você tem sido esses, que Ele conduz em triunfo em Cristo, e que estão exalando esse bom perfume para onde eles vão, e em todos os lugares eles manifestam, através deles Deus manifesta o seu conhecimento em todos os lugares, que você esteja entre esses, manifestando a fragrância do conhecimento de Deus aonde você for, por onde você andar, estude cada vez mais as Escrituras, e entenda, como ele disse aqui, o verdadeiro cristão, meus irmãos, é conduzido em triunfo, todos os dias, no final, os verdadeiros cristãos vão triunfar, aliás eles já estão triunfando, porque a obra que Deus está executando dele, está aperfeiçoando o caráter deles, está fazendo eles cada vez mais semelhantes a Cristo, e no final, o triunfo final, vai ser eles desfilarem com o general supremo de toda a terra, celebrando a vitória sobre o pecado, sobre os demônios, sobre todo esse mundo, e tendo o mundo restaurado por ele, a Jerusalém celestial, que vai descer ataviada, e os verdadeiros cristãos que triunfaram com Cristo nessa terra, habitarão com Ele toda a eternidade, e celebrarão para todo sempre,
Não vai ser uma semana, não vai ser uma ocasião, vai ser todo sempre celebrando a vitória de Deus sobre essa terra, através dos seus filhos. Que você faça parte desse povo, que você seja esse cristão, que você exale esse bom perfume de Cristo nessa terra. Chega do perfume do pecado, da luxúria, das trevas, sendo espalhado por toda a terra. Que nós, como verdadeiros cristãos, exalemos o bom perfume de Cristo, o perfume vivificante de Cristo, o perfume que traz vida eterna para as pessoas, para aqueles que vão ser salvos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Apresente a sua vida diante de Deus nesse momento. Tem duas orações que você pode fazer. Aquele cristão que tem caminhado de forma diligente deve orar, para que ele seja cada vez mais diligente. Deve orar entendendo que Deus tem o conduzido em triunfo nessa terra, e que em todos os lugares ele deve manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Você deve orar para isso. Deus, faz eu manifestar a fragrância do seu conhecimento na minha família, no meu trabalho, na minha casa, em todos os lugares, em todos os relacionamentos que eu tenho nessa terra. E para aqueles que estão aqui, e que essas palavras elas são cheiro de morte, que você muitas vezes durante a mensagem rangeu os dentes, esperando que a mensagem terminasse o mais rápido possível, porque você não quer saber de Deus, você não quer saber do compromisso que um cristão deve ter com Cristo. Para você, ainda há uma chance. O cheiro de morte ainda não é final. Para você ainda pode, nessa noite ainda, você ainda pode sentir o cheiro de vida. Basta você se arrepender dos seus pecados, reconhecer quem você é, reconhecer toda a sua vida pecaminosa, entendendo que você está aquém daquilo que Deus coloca na sua palavra, entendendo que você sempre estará aquém daquilo que Deus exige na sua palavra, e que a única maneira de você triunfar nesta terra é se vinculando a Cristo, é estando unido a Cristo, é derramando as suas lágrimas, é se derramando aos pés de Cristo, é clamando a Ele por salvação, por restauração, por mudança na sua mente, no seu coração e na sua alma. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é o bom pastor que cuida de cada um de nós. Nós louvamos o Senhor porque nós temos a sua palavra à nossa disposição e ela revela para nós todo o conhecimento de Deus. Nós louvamos o seu santo nome porque nós podemos dobrar os nossos joelhos para ter comunhão com o Senhor todos os dias. Nós louvamos o teu santo nome porque o Senhor é tão bondoso, amoroso e misericordioso que o Senhor permite pérolas como essas estarem presentes na Escritura para nos mostrar que apesar de tudo, todos os revés, de todas as questões que nós vivemos nessa terra, o Senhor, aqueles que estão em Cristo, o Senhor está conduzindo eles em triunfo. Que boa notícia é essa que nós como cristãos miseráveis e falhos recebemos? Saber que o Senhor está nos conduzindo em triunfo e que através de nós, em todos os lugares, o Senhor manifesta a fragrância do seu conhecimento. Oh Senhor, que privilégio! Que privilégio é ser cristãos, que privilégio é caminhar com o Senhor, que privilégio é estar vinculado a Cristo, que privilégio é ser um instrumento nas tuas mãos, para exalar o cheiro de vida para os que vão ser conduzidos para a vida eterna e ao mesmo tempo ser um instrumento de juízo e transmitir o cheiro de morte para aqueles que vão caminhar para a morte. Que privilégio, Senhor! Como Paulo pergunta aqui, quem é suficiente? Nenhum de nós é suficiente, mas nós celebramos nessa noite a sua graça, que nos faz suficiente. Nós celebramos nessa noite o Espírito em nós, que nos capacita para essa tarefa. Que o Senhor nos faça cada dia mais verdadeiros cristãos, compromissados com Cristo, que vivem para Ele e que oferecem a sua vida diariamente diante dEle. Vamos colocar de pé e cantar esse louvor.